agradecemos por cada família que está aqui presente. Te agradecemos por o Senhor ter nos proporcionado, Senhor, para que nós possamos te adorar, ó Pai, nessa verdade, Deus. O nosso coração se enche de alegria, Pai, quando nós sabemos que hoje, o primeiro dia da semana, é o dia onde nós podemos nos reunir para adorar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para estar junto com o Teu povo santo, escolhido de Deus, a Tua igreja, Senhor, que é a Tua vida. Obrigado por esse privilégio, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Orar de você abrir o seu coração para que nós possamos adorar o Senhor, também receber dele a vida para nós, amém? Amém? Vou passar a
essa é uma oração com um entendimento que Deus irá, pode e quer nos usar para ser esse meio que leva essas boas novas até as pessoas que não conhecem Jesus. Então, toda vez que nós oramos por salvação, nós precisamos orar com o entendimento de que nós estamos nos colocando à disponibilidade de Deus, para que nós possamos ser esse meio pelo qual o Espírito de Deus pode compartilhar, né, essa mensagem da salvação. Com isso em mente, eu gostaria também que nós pudéssemos estar orando por tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Todos nós estamos cientes da guerra entre Israel e Irã, que está se prolongando, né, por algum tempo agora, e agora também os Estados Unidos têm envolvido. Então, querendo ou não, isso nos afeta diretamente e indiretamente. A Nayane citou aqui durante o Salmo 122, os versículos que diz que me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Nesse mesmo Salmo, quando nós lemos ele até o final, versículo 6 diz assim que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. E assim como quando nós oramos por salvação, nós oramos com o entendimento de que Deus, Ele pode nos usar. Quando nós oramos pela paz de Jerusalém, irmãos, nosso entendimento tem que ser. Lembra de Mateus 19, quando Jesus tem aquele momento ali de lamentar por Jerusalém, e Jesus disse: se vocês soubessem quem pode te trazer paz. E Jesus estava falando de si mesmo. A Bíblia diz em Isaías que Cristo, ele é o príncipe da paz. Somente ele pode trazer paz para Jerusalém. Quando nós oramos pedindo a paz de Jerusalém, a nossa oração em camadas, ela também quer dizer que nós estamos orando que Cristo reine em Jerusalém, que ele retorne e que ele estabeleça o seu reinado. Assim haverá paz em Jerusalém. Essa deve ser a nossa oração, que Cristo seja o Senhor de Jerusalém, que Cristo seja o Senhor do Oriente Médio. Eu gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos estar orando pela nossa nação, a qual nós moramos hoje, os Estados Unidos, pela proteção de Deus, pela paz, né? Tudo isso nos envolve. Eu vou convidar vocês, se nós pudéssemos nos colocar de pé por um instante, por um momento de oração. Vamos estar pedindo a Deus, clamando ao Senhor por esse momento. Quem quer dar sua mão, Roberto, pode. O Roberto nos liderar em oração por esses pedidos.
ouvirmos a palavra da pregação. Eu gostaria de dar as boas-vindas. Nós temos algumas pessoas visitando essa tarde. Would you just like to welcome here tonight with us? Thank you so much for being here. You always welcome here. Thank you. And also, Júlia, tem a sua amiga, Isabela, seja bem-vinda. Nós estamos felizes com a presença de vocês no nosso dia de hoje. Deus abençoe vocês. Nós temos uma lembrancinha para vocês. Depois a Jaque vai entregar para vocês, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Irmãos, vocês tiveram um long break sem me ouvir pregar? Vocês estão gostando, né? Ficamos 2 semanas aí. Não estava assim totalmente planejado, mas se alinhou dessa maneira de acontecer as 2 semanas seguidas, né? O pastor Eliel está presente também, o Silvio que estava, que veio de Portugal para estar visitando as igrejas aqui. Então, mas nós estamos felizes, foi bom, foi uma boa experiência, foi boas palavras. Eu acredito que eu pessoalmente fui encorajado com o que nós ouvimos, com a experiência que nós tivemos. Eu espero que vocês também possam estar encorajados, né? Nós tivemos a presença do pastor Eliel no dia 8, e o pastor Eliel compartilhou uma palavra muito boa, né, sobre quem é Jesus para você em meio às crises, né? Cristo continua operando milagres, Cristo continua soberano sobre as nossas vidas, Cristo continua aqui o melhor para você. Compartilhou essa palavra baseada no texto de Mateus capítulo 9, foi muito edificante. Encorajo vocês a estar no canal do YouTube da igreja, a ouvir se você não tiver ouvido. E semana passada nós tivemos o pastor Silvio, a irmã Vera, que hoje atua como missionários em Portugal, pastorearam no Brasil, pastorearam aqui nos Estados Unidos, em diferentes estados, por mais de 20 anos, 2 décadas pastoreando aqui igrejas brasileiras, igrejas imigrantes aqui nos Estados Unidos. E depois da vida, já na hora deles, vamos dizer assim, né, diminuírem o ritmo, mas eles sentiram um chamado de Cristo para esse campo missionário ali em Portugal. E interessante que o irmão Roberto fez a pergunta, né, se eles estavam junto com a junta de missões batistas enviadas, e o que acontece é que o direcionamento deles foi tão direto lá em Portugal, a junta não queria enviar eles para Portugal, a junta queria enviar eles para Portugal, e disseram, não, mas Deus nos falou em Portugal, e acabou que eles foram, né, por outras maneiras que servia ali no campo missionário, né, em Portugal, por causa da obediência deles aquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. O pastor Silvio compartilhou uma palavra em João capítulo 4 sobre nos encorajando a estar enganjados na obra do Evangelho. Abre os olhos e veja os campos, os irmãos lembram, né? Foi uma palavra muito boa. E hoje, irmãos, nós vamos retornar a nossa jornada pela carta de 1 João, né? Nós já compartilhamos algumas mensagens, mas hoje nós vamos dar continuidade. Para mim sempre é uma honra, eu sinto honrado em poder compartilhar a palavra de Deus com qualquer pessoa, mas em especial com a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja, a igreja Atos, é a igreja que pertence ao Senhor Jesus, e Ele me deu o privilégio de poder servir o reino dele como pastor dessa igreja, como aquele que pode compartilhar a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas, para a edificação dessa igreja. E aquilo que me traz conforto, irmãos, não é, né, os dons ou os talentos, mas aquilo que me encoraja é a certeza de que a palavra de Deus, ela cumpre os seus propósitos, e ela pode alcançar os nossos corações, ela pode nos libertar, ela pode nos salvar, ela pode abrir os nossos olhos. Eu tenho plena confiança, e por isso eu tenho dedicado a minha vida, né, a essa questão. E eu gostaria de te encorajar. Se você não está enganjado, lê a carta de 1 João. Eu gostaria de te encorajar. Esteja lendo a carta de 1 João. Leia antes de você vir para o culto, leia depois. Peça ao Senhor que fale o seu coração. Peça ao Senhor que faça crescer um desejo no seu coração, por conhecê-lo mais. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu creio, irmãos, que pelo direcionamento do Espírito dele, não é em vão que nós estamos estudando essa carta, nesse momento das nossas vidas, da nossa caminhada. Então eu encorajo cada um de vocês, esteja lendo, esteja envolvido,
né? Ore sobre isso, né? Se o Senhor apontar algo que você ainda não tinha percebido, esteja orando, ore pela a palavra que irá ser empregada, para que o Senhor confirme algo que Ele tenha falado no seu coração. E assim, irmãos, nós vamos ter experiências com o Senhor, e assim nós vamos crescer e amadurecer a nossa caminhada em Cristo Jesus. Amém? Com isso em mente, então, eu gostaria de convidar você a abrir suas Bíblias comigo na carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Não sabe como que o Novo Testamento é estruturado? Nós temos os Evangelhos, nós temos as cartas de Paulo, e as cartas de Paulo, elas são organizadas por tamanho. Nós temos o Evangelho, o livro de Atos, né, que dá sequência ao que aconteceu, e logo em seguida nós temos todas as cartas que Paulo escreveu, e elas estão organizadas por tamanho, sendo a maior carta que Paulo escreveu foi a carta aos Romanos, depois aos Coríntios, Gálatas, Efésios. Depois nós temos a carta escrita aos Hebreus, porque não se pode confirmar certo se foi Paulo que escreveu essa carta, não. Mas por essa, talvez, possibilidade, eles colocaram ela na sequência. E depois disso, irmãos, nós temos os apóstolos, Tiago, Pedro e João. E por que está nessa ordem? Porque Paulo, quando ele escreve lá em Gálatas, ele falando sobre a igreja de Jerusalém, ele se refere aos apóstolos nessa sequência. Sabia disso, alguém? Tiago, Pedro e João. E assim nós temos essas cartas no Antigo Testamento. Depois de Hebreu nós temos Tiago, Pedro, as cartas de João. E depois nós temos a última carta de Judas, que não foi mencionada por Paulo, mas que também é, né, um servo do Senhor, e depois o livro do Apocalipse. Vocês não me perguntaram isso não tem nada a ver com a nossa mensagem, mas eu queria deixar vocês saberem que eu sabia disso. Amém, louvado seja o Senhor. Vou convidar a igreja mais uma vez em reverência à palavra do Senhor, a se colocar de pé para que nós possamos estar lendo. Eu gostaria de ler, irmãos, vou dar outra informação a vocês. Como a igreja atual hoje faz uso da palavra de Deus, se diferencia muito de como a igreja primitiva. Tudo que nós temos na igreja atual hoje, de estrutura, nós temos, irmãos, como que um reflexo da sinagoga ali no tempo de Jesus. Uma das coisas que acontecia na sinagoga era a leitura da palavra de Deus. O rabi, ele lia ali, né, as escrituras, e depois ele explicava. O que era essa explicação? Não era um sermão como nós temos hoje, mas mais no sentido de uma tradução. Naquela época, a maioria das pessoas, né, a Jerusalém, toda a região, todo mundo naquela época já tinha sido conquistado pela Grécia, e a língua que predominava era o grego. Então, na maioria das vezes, o trabalho do rabi era ler as escrituras e traduzir para que as pessoas pudessem entender aquilo que era a instrução da palavra de Deus. E hoje, quando nós temos a oportunidade de repente de ler um pouquinho mais da palavra de Deus, parece cansativo, né? Lemos um capítulo inteiro, mas a verdade é que essa é a parte mais preciosa do nosso mundo. Eu vou fazer o meu melhor para explicar e trazer entendimento, mas a palavra de Deus é o que nós vamos ouvir aqui agora. Então eu gostaria de convidar você a ler comigo. Nós vamos ler todo o capítulo 3 da primeira carta de João. De um irmão corajoso para fazer isso. Nós vamos ser abençoados com certeza. Lígia, você pode ler, por favor?
parte, essa porção das Escrituras, que o Espírito Santo de Jesus possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas possa, Senhor, se cumprir hoje através da Tua palavra, que o nosso espírito possa ser fortalecido, que se existir, ó Pai, áreas das nossas vidas que precisam da Tua luz brilhar, que isso aconteça hoje, que os nossos olhos possam ver com clareza tudo que o Senhor tem para nós. É a minha oração, Jesus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nós já ouvimos até aqui 3 mensagens tendo como base a primeira carta que João escreveu. Essa é a primeira de 3 cartas que João escreve. E João escreve essa carta direcionada de certa maneira, a algumas igrejas. Não é só uma igreja específica, mas algumas igrejas pequenas. Os estudiosos creem que mais como igrejas que se reuniam em casas, que estavam na região de Éfeso. E João, ele escreve essas cartas para encorajar esses irmãos. E durante essas 3 mensagens que nós ouvimos, que cobriram os 2 primeiros capítulos da carta de João, nós fizemos algumas referências a alguns detalhes que não estão incluídos como background, contexto dessa carta, que eu acho que será de grande importância refrescar a nossa memória um pouquinho em relação a alguns desses detalhes. E por que isso? Isso nos ajuda a entender melhor a intenção do autor, o motivo pelo qual ele escreveu a carta, o que ele estava querendo, alcançar ao escrever essa carta, quais eram os perigos que a igreja, o que ele gostaria de corrigir, e coisas desse tipo vão nos ajudar a entender, mas também vai nos ajudar a melhor aplicar nas nossas vidas hoje, aquilo que João está comunicando com a igreja. E é importante, por exemplo, fazer nota de que o propósito pelo qual João escreveu foi justamente para fortalecer uma igreja contra uma influência destrutiva que estava ameaçando a igreja naqueles dias. E qual era essa influência, irmãos? Existia um grupo que agora tinha saído do meio da igreja, que estavam com a sua cabeça um pouco distorcida, as suas crenças, as suas teologias estavam erradas, e eles estavam semeando contendas contra aquelas igrejas. As pessoas estavam brigando, as pessoas da igreja estavam confusas, e João então toma esse posicionamento como alguém que estava numa posição de pastor, de cuidador, eu já mencionei essa palavra, de overseer daquelas igrejas, de bispo daquelas igrejas, falar diretamente para esses irmãos sobre esses perigos e abrir os olhos da igreja sobre os problemas que eles estavam passando. Esses homens, esse grupo que estava causando tanta contenda na igreja, irmãos, eles faziam isso, como nós já vimos no primeiro e no segundo capítulo, com a justificativa de que eles poderiam viver uma vida de acordo com o seu próprio entendimento, de acordo com os seus próprios desejos, sem obedecer aquilo que a palavra de Deus, sem obedecer aquilo que Deus instruía para ele, de acordo com os seus próprios desejos. Eles não precisavam prestar contas para ninguém e ainda manter um relacionamento com Deus. E João escreve, diz, lembra no primeiro capítulo, quando João diz, olha, vocês dizem que não tem pecado, que essa era a ideia, é suficiente. A forma de nós vivermos, a nossa própria justiça é suficiente para manter um relacionamento com Deus. E João corrige essa noção errada do que é uma vida cristã, do que é uma vida com o Senhor Jesus. E João aqui, nesse momento, a igreja estava de idade avançada, irmãos. Muitos creem que essa carta foi escrita no final dos anos 90, muitos creem que João morreu por volta do ano 95 depois de Cristo, ou seja, João já estava no finalzinho da sua vida. João não foi martirizado, morreu de morte morrida, como diz lá em Minas Gerais, para a glória de Deus. E ele, com a idade, nós já vimos também que João trata da igreja com muito carinho. João está sempre se referindo aos membros da igreja como filhinhos, como little children, na versão inglês. E João, já de idade avançada, nos tem essa posição de autoridade.
verdade, tem essa posição de amor, mas de firmeza, essa posição de encorajamento, mas também de exortação. E João faz isso com autoridade espiritual, porque ele tem uma experiência, ele é como diz Andrew Belt, né? A gente fala, ele já passou por muita coisa, já estava no final da vida, já tinha escrevido o seu evangelho, já tinha todas as experiências com Jesus, pregado o evangelho, né? Perdido o seu irmão, tanta coisa aconteceu. João agora, ele escreve com amor, mas com autoridade espiritual, e ele encoraja os irmãos a rejeitem esse espírito de contenda, rejeitem essa falsa noção de que nós podemos caminhar do jeito que nós queremos. Lembra que uma das mensagens que nós pregamos é: vou fazer, mas vou fazer do meu jeito? Porque essa era a ideia. E a ideia, irmão, sabe o que é? Shortcuts, né, Milena? Shortcuts nem sempre é muito bom, irmãos. E a ideia de um caminho mais curto nem sempre nos leva aonde Deus quer que nós estejamos. E esse grupo, essa era a ideia. Eles queriam um shortcut. Eles queriam, né, as bênçãos, o direito de desfrutar de um relacionamento com Deus sem se submeterem àquilo que a palavra de Deus instrui. E é aí onde João entra com firmeza, com muito cuidado, com muito carinho, mas ele traz essa palavra que nós acabamos de ler, tão importante e tão firme. E João tem no coração, irmãos, como um coração de pastor, de ver essas ovelhas firmes na fé, uma fé inabalável. A Bíblia fala de homens que não estão firmes na fé, eles são como as ondas do mar, eles são levados de um lado para o outro, todo tipo de doutrina, tudo que chega novo pode enganar eles, pode confundir eles. E João quer que essas ovelhas sejam firmes naquilo que é a verdade, né? Nós chegamos aqui no capítulo 3, João, ele dá continuidade a essas exortações que nós já vimos no capítulo 1 e 2, e ele faz isso de novo com uma linguagem muito afetuosa, com amor, com carinho. Nós vemos no Evangelho de João que ele sempre se refere a ele como discípulo a quem Jesus amava. João é um dos escritores bíblicos que mais usa essa palavra, né? Amor. E ele faz isso, irmãos, de uma forma profunda, mas também de uma forma prática, como nós vamos ver na mensagem. Com isso, irmãos, de novo, refrescando a nossa mente, eu gostaria de então abordar alguns pontos, fazer algumas observações acerca desse texto. Foram 24 versículos e eu gostaria de fazer algumas observações que eu acredito ser essenciais para a nossa caminhada, isso ainda hoje. O primeiro ponto que eu gostaria de fazer, irmão, a observação que eu gostaria de fazer é sobre o amor de Deus. E logo no primeiro versículo do capítulo 3, irmãos, esse versículo encantou meu coração. Eu creio que se nós tivéssemos, se talvez não tivesse feito uso da mensagem de hoje, somente para que nós pudéssemos meditar nesse primeiro versículo, nós estaríamos bem servidos com essa ideia do amor de Deus por nós. João faz uma declaração que às vezes pode passar despercebido. Nós estamos lendo, nossos ouvidos geralmente os nossos ouvidos, irmãos, eles são atraídos ou quando o Espírito Santo nos desperta, ou quando então algum ponto de interesse, algum ponto teológico profundo, alguma coisa que é mais assim atraente. Mas quando nós lemos aquilo que nós já estamos tão acostumados, como Deus te ama, Jesus te ama, você já passa assim quase que no automático, ele vai lendo, né? E esse versículo é um deles. Mas eu gostaria de pedir, por favor, você considerasse comigo, né, o peso dessas palavras de João no primeiro versículo. Uma verdade gloriosa de Deus, que deve encher o nosso coração de reverência e gratidão pela forma que nós somos tratados por um Deus que não precisa de nós. Essa é a realidade. Primeiro versículo do capítulo 3, João diz assim, algumas versões diz pensem, né? Ele diz vejam, pensem no grande amor com que o Pai tem nos mostrado. Algumas versões diz que o Pai nos concedeu, ou que o grande amor que o Pai derramou sobre nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Só a parte A, somente
somente a parte A. Eu gostaria de apontar para nós, né, que a palavra traduzida aqui, pense no grande amor que o Pai nos tem mostrado, ou tem nos concedeu, que nos derramou. Essa palavra no original, ela traz a ideia de algo que está sendo esbanjado, algo com abundância, algo que está sendo feito de uma forma exagerada, de forma muito generosa. Essa é a ideia da palavra. Em inglês, Milena, a palavra que a NVI traduz aqui é lavish, né? E essa, para mim, é a palavra que melhor capta a ideia da intenção de João ao ele encorajar os leitores dessa carta, ou aos ouvintes dessa carta, quando ele diz: pensem no amor de Deus. Mas não só no amor de Deus, mas como Deus tem nos amado. Deus tem nos amado de uma forma exagerada, de uma forma abundante, de uma forma, irmãos, que é esbanjoso, está transbordando o amor de Deus por nós. E João nos pede para refletir sobre isso. Ele diz: pensem nisso. Vejam esse amor exagerado de Deus por nós. Considerem, meditem, admirem esse amor de Deus por nós. E essa ideia do amor de Deus, como eu já mencionei rapidamente, irmãos, essa não é uma ideia nova. De novo, João está escrevendo para a igreja, assim como essa mensagem está sendo pregada para a igreja. João não está. Interessante detalhe sobre a Bíblia, Jean, é que, né, os evangelistas não escreveram cartas evangelistas, eles escreveram para a igreja. João, como nós conhecemos, é o evangelista, né? As cartas foram escritas para a igreja. O amor de Deus, a ideia do amor de Deus não é novidade para a igreja. A ideia do amor de Deus é algo que eles já estavam acostumados, até mesmo pelo fato de que, se eu e você não entendermos que Deus nos ama, nós somos incapazes de reconhecer que nós precisamos de um Salvador. É o amor de Deus que invade o nosso coração e abre os nossos olhos para que nós possamos entender. Então essa ideia do amor de Deus, irmãos, não é nada novo dos crentes de Éfeso. Eles já tinham ouvido, assim como nós já ouvimos de novo. Mas João tem o cuidado de pedir, de instruir eles a não deixar essa realidade passar desapercebida. Não deixar a ideia do amor generoso de Deus ser ofuscado por nenhuma outra teologia errada, por nenhuma outra ideia que é mais fácil. Esqueça tudo isso e lembre-se do amor que Deus tem nos amado, o amor generoso que Ele tem nos concedido. Irmãos, qual foi a última vez que nós paramos para pensar a forma que Deus nos ama? Qual foi a última vez que você considerou a instrução de João? Pensem sobre o amor generoso de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Qual foi a última vez que o nosso coração foi aquecido por essa verdade? Você é intensamente, abundantemente, extravagamente e eternamente amado. Essa é a realidade do amor. De forma generosa. E o mais interessante, irmãos, é que esse amor extravagante de Deus não depende das suas boas obras, não depende das minhas boas obras, não depende da minha performance, não depende de como eu estou me sentindo hoje. O amor generoso de Deus por nós não é porque nós merecemos. Não pode ser abalado quando nós temos um dia mau. Não pode ser interrompido quando nós não cumprimos com a nossa parte do Deus. O amor de Deus por nós é um amor firme. O amor de Deus por você é um amor inabalável. Deus te ama de
forma inabalável. Nada pode fazer com que você seja menos amado por Deus hoje. O amor de Deus por você, irmãos, é um amor de eminência, um amor constante, profundo. E escuta essa palavra, sacrificial. Esse é o amor ágape que nós tanto falamos nele. É justamente essa palavra que nós usamos aqui. Nós temos um amor. Esse amor ágape, esse amor sacrificial de Deus por nós. Irmãos, esse amor nasce de uma aliança de Deus Pai para os seus filhos, que não é baseado em mérito, não tem nada que você pode fazer para merecer, mas é baseado na graça de Deus. E olha o texto que nós conhecemos, acho que todos nós podemos citar esse texto com os nossos olhos fechados. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. E o mundo aqui não está se referindo à esfera global, está se referindo a pessoas, está se referindo a mim e a você. Deus amou Márcia, Júnior, Joyce, Roger. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Irmãos, em nos amar, Deus não reservou nada, Ele não poupou nada, Ele nos amou sem reserva nenhuma, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, Ele entregou o seu todo, Ele entregou o seu próprio ser naquela cruz do Calvário, por mim e por você. Quão grande amor é o amor de Deus por nós. E João aqui, irmãos, ele começa o capítulo 3 dizendo: pensem nesse amor extravagante de Deus por nós, que não poupa nada, que não tem reservas, que não depende da sua performance. Esse amor é abundante, é generoso, é maravilhoso. Você pode desfrutar dele. Ele não esperou, irmãos, que nós nos tornássemos merecedores. Não é assim que nós cuidamos dos nossos filhos. A Radassa pediu um brinquedo essa semana. Eu falei para ela que ela ia ter que começar a fazer algumas tarefas para ela receber, né, o prêmio dela, né, por merecimento. Nós estamos tentando ensinar ela, introduzir essa ideia. Nós temos que ter responsabilidade. Não que nós não temos responsabilidade diante de Deus, mas não é a nossa atuação que nos faz ganhar o amor. Se a Radassa fizer ou não fizer o que eu pedi ela para fazer, meu amor por ela continua mesmo. E assim é o amor de Deus por nós. Ele diz Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Irmãos, você foi amado quando você estava em trevas, quando você era incapaz de reconhecer que Cristo morreu pelos seus pecados. Deus te amou. E esse amor, irmãos, ele é poderoso para nos transformar. É um amor transformador. É esse amor de Deus que define quem nós somos. E é por isso que João diz na continuação do versículo 1 que por causa desse amor é que nós somos chamados filhos de Deus. O amor de Deus por mim e você é tão grande que não é, olha, eu já fiz demais por você não era merecedor, agora você fica aqui nesse cantinho aqui na casa dos criados e eu vou viver. Não, irmãos, não tem isso. O amor de Deus por nós nos define quem você é, porque você é amado por Deus, você é um filho, uma filha de Deus. Eu já perguntei, você tem outra pergunta que eu tenho, você conhece isso? Você já experimentou isso? Eu sei que você já ouviu falar. Se você nunca ouviu falar, você está ouvindo hoje. Mas você já experimentou esse amor? Você tem vivido como alguém que é amado
nós temos a certeza de que nós somos amados por Deus, nós não buscamos aprovação em outros lugares. Não imita. E João então escreve a sua carta e não deixa de incluir essa verdade, essa realidade para a igreja. E assim, dessa forma, também eu gostaria de afirmar para você mais uma vez: receba novamente essa verdade. Você é profundamente amado por Deus. Ele te ama ontem, hoje, e Ele vai continuar te amando amanhã. Medite nesse amor extravagante, abundante, esbanjante, se essa palavra existir. Segunda observação que eu gostaria de fazer, irmãos, é que, por causa desse amor de Deus, nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Existe um ditado popular na nossa língua portuguesa que diz que filho feio não tem pai, não é verdade? Ou como diz lá em Minas Gerais, filho feio não tem pai. Né? Quando são bonitos, sempre aparece o pai. Mas a ideia, irmãos, é de que ninguém quer assumir problema. Ninguém quer assumir erro. Ninguém quer ser responsável por desordem. E essa é a ideia do ditado popular, né? Filho feio não tem pai. Porque não existe aquele que quer assumir uma responsabilidade de alguém que não está caminhando ou que não está agindo de uma forma responsável. Mas Deus nos ama de uma forma diferente. E o amor de Deus, o amor de Deus não depende de como nós temos agido. E João, ele nos lembra que o amor de Deus por nós é tão grandioso que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E ele reforça isso quando ele, no verso 1 ainda, ele fala: por causa desse amor generoso de Deus que Ele tem derramado sobre nós, nós somos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Ele diz, dá seguimento no versículo. Irmãos, e essa não é só uma forma simbólica de falar. João não está simbolicamente se referindo à igreja e dizendo para eles: olha, vocês são... Não, essa é uma realidade espiritual. E é quando nós baseamos a nossa vida nessa realidade espiritual é que nós somos capazes de resistir às mentiras do mundo, às mentiras do diabo e às falsas doutrinas que têm se infiltrado dentro da igreja. Mais uma vez, João está escrevendo para a igreja: será que existem falsas ideias, falsas doutrinas, shortcuts, caminhos curtos? Lógico que existe. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos reconhecer que esse amor de Deus é que nos permite e que nos faz e que nos torna filhos de Deus. Irmãos, Deus não só nos salvou da perdição eterna. Nós estávamos sem Jesus. E eu gostaria que você me ouvisse aqui hoje. Sem Jesus, nós estamos caminhando para a perdição eterna. There is no shortcut. There is no outra alternativa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando nós fomos salvos através da fé em Cristo Jesus, na Efésios diz que nós somos salvos pela graça através da fé. Quando nós fomos salvos, irmãos, nós fomos salvos da perdição eterna. O inferno que a Bíblia descreve não é simbólico. O inferno que a Bíblia descreve é um lugar de perdição eterna. Mas Deus não nos somente, como se isso não fosse o suficiente, como se isso já não fosse um big deal. Deus não só nos salvou dessa perdição eterna. Deus só não nos deu o privilégio de passar a eternidade com Ele, mas segundo aquilo que João nos diz, por causa dessa maneira com que Ele nos ama, Ele nos adotou.
E Ele nos deu o direito de nos tornar parte da sua família. Irmãos, por isso é um privilégio de fazer parte da igreja. Nós fazemos parte do corpo, da família de Deus. Da família de Deus. Porque quando nós entendemos, nós aceitamos o amor que Deus nos ama, é impossível nós vivermos qualquer outra vida. Nós somos adotados. Se você recebeu o amor de Deus, se você experimentou o amor de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Mas quando uma criança é adotada em uma família, algumas coisas importantes acontecem. Essa criança recebe um nome. Essa criança recebe uma identidade. Essa criança agora faz parte de alguém que tem direito a receber uma herança. Quando nós somos adotados como filhos de Deus, irmãos, é isso que acontece comigo e com você. Agora nós temos um nome. Agora nós temos uma identidade. Agora nós temos direito a receber uma herança que é prometida para nós. Irmãos, isso é mais do que só bênção. Isso é mais do que só receber coisas boas. É uma transformação de um status espiritual. Sem Cristo nós estamos sem status. Nós podemos nos identificar com essa palavra. Mas quando nós recebemos o amor de Jesus no nosso coração, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos de inimigos. Nós passamos a ser filhos. Irmãos, a profundidade da realidade com a qual João esclarece isso para nós nessa carta é maravilhosa. Nós éramos inimigos. Imagine você ter um inimigo. Eu sei que você não tem, mas imagine que por algum acaso we have an enemy. Imagine que você tem esse inimigo, esse vizinho, esse cara é mal-humorado, ele encosta o carro no seu driveway, você não gosta dele, ele não deixa você cortar a árvore que está na divisa. É difícil lidar com ele. E de repente, irmãos, agora esse vizinho não é só mais, não deixa de ser o seu inimigo. Ele é parte da sua família. How crazy is that? É crazy quando nós pensamos nessas pessoas que tiram a nossa paz. Mas imagina se é o nosso pai. Se nós somos esse que causa a turbulência, que causa a confusão. Imagine, pense comigo se um dia você se mudar para outro país. Imagine se um dia você quebrar as leis daquele país. Você está causando conflito. E aí você tem uma oportunidade agora de consertar as coisas. E não só o seu erro foi perdoado, mas agora eles te permitem a ser um cidadão daquele país. Essa é a ideia que João está trazendo. Nós deixamos de ser inimigos e agora nós somos filhos. Nós éramos inimigos de Deus. Como diz a Hadassah, sin separates us from God. O pecado nos separa de Deus. Eu sei que o nosso background, a nossa cultura brasileira, raramente, talvez o João mas raramente nós crescemos numa casa onde nós não ouvimos falar que Jesus é bom, que Deus é bom. E raramente na nossa cultura nós rejeitamos essa noção de que existe um Deus no céu, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos conhecimento, nós temos contato com isso. E isso nos dá, irmãos, a falsa impressão de que porque nós entendemos que existe um Deus no céu, de que nós nos tornamos filhos de Deus. E eu gostaria de falar algo para você aqui nessa parte. Todos nós, todo ser humano que você conhece,
Mas no Evangelho de João, não na carta onde nós estamos vendo, mas no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 2, é um dos meus versos favoritos na Bíblia. João diz assim que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, falando de Jesus, foi-lhes dado o direito de se tornar filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus. Se você não aceitou e confessou e creu no nome de Jesus, você não é filho de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas quando nós aceitamos, nós entendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, isso nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso nos dá um nome, isso nos dá uma identidade, isso nos dá uma herança. E essa paternidade que nós recebemos. Eu sei que muitos de nós não tivemos o melhor dos relacionamentos com os nossos pais. Muitos de nós talvez não tiveram nem mais, crescemos sem ele. Mas como nós somos adotados por Deus, existe um amor que supera o amor de qualquer pai tem. A forma com que Deus nos ama não pode ser comparada com o amor que o pai nos tem. Essa paternidade, ela nos nós pertencemos ao reino, nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos à família de Deus. Qual que é o preço estipulado para ter uma cirurgia de nós nos Estados Unidos? 5 milhões? Quanto é? 5 milhões. Com 5 milhões de dólares você pode ter um bom de fato nos Estados Unidos. E o que mais é? Você não pode comprar isso. A única maneira de nos tornarmos filhos de Deus é através da fé no nome de Jesus Cristo. E João, no versículo 2, irmãos, aponta para algo ainda mais profundo. Ele diz que, olha, nós somos filhos e na verdade nós somos filhos, mas tem mais coisas ainda por vir, tem coisas melhores ainda por vir. E João diz no versículo 2 que, olha, nós somos filhos de Deus, mas quando ele vier, eu nem sei como que vai ser Deus. Quando ele vier, nós ainda vamos ser transformados, nós vamos ser como ele, porque nós vamos ver ele ainda. Irmãos, ainda tem esperança de coisas melhores ainda por vir. Irmãos, eu só falei dos dois primeiros versículos. Eu vou passar bem rápido os outros, mas é porque é maravilhoso. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Quando nós nos tornamos filhos, nós damos o primeiro passo em uma jornada de sermos transformados. E eu não sei se vocês já leram, já participaram, né, da vida de alguém que foi adotado em uma família, mas geralmente quando crianças são adotadas em uma família, essas crianças precisam ser moldadas, precisam aprender os costumes, precisam transformar o caráter delas para refletir a família que agora nós fazemos parte. E é assim o nosso processo. Talvez nós aceitamos Cristo hoje, nós ainda continuamos mal-humorados. Talvez nós aceitamos o Senhor Jesus hoje, mas nós ainda continuamos a escorregar. Mas olha, a promessa é de que você será transformado. Mantenha os seus olhos firmes em Cristo. Mantenha os seus olhos firmes na realidade de que Deus te amou com um amor extravagante. O amor de Deus por nós não é uma coisa frágil. Raízes profundas. Ser filho de Deus, irmãos, é um privilégio reservado para quem se crê no Senhor. E viver com uma identidade clara. Tão bom quando você olha para alguém e diz que tem alguma coisa diferente na forma com que essa pessoa trabalha. É tão bom quando você olha para o Emmanuel e fala, nossa, como que ele parece com o Janos, né? Ou quando
você olha pro Anthony, e ele parece com a Joyce. É muito bom, porque você sabe que essa criança, ela pertence, ela parece, ela tem essas características, não só na fisionomia, não só na aparência física, mas às vezes na forma que as crianças conversam, na forma com que elas reagem. Você fala, nossa, como parece. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos, existe uma responsabilidade, nós refletimos quem Cristo é, em moldar uma vida nova, uma vida coerente com essa nova identidade. Como João diz, né? Se você peca, não peque mais. Quem vive pecando não é filho de Deus, como diz aqui. Irmãos, é forte, mas é verdade. Vocês sabem que ele manifestou para tirar os versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou, falando de Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu e não conhece. Mas como nós podemos continuar conhecendo o nosso pecado? Nós precisamos conhecer a Deus, senão nós nunca vamos ser transformados em imagem dele. Nós vamos continuar nos nossos pecados, e é isso que João estava corrigindo. Essas pessoas estão dizendo que são filhos de Deus, eles estão causando confusão, porque eles não vivem de acordo, eles não vivem conforme, não está coerente a caminhada deles. No versículo 1, João usa a ideia de trevas e luz. Lembra? Se você diz que você está na luz e pratica o pecado, você está em trevas. E aqui João diz, olha, se pratica o pecado, você não conhece o seu pai. Mas não é esse o verso ainda. Verso minha página. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e nele não pode estar, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É forte, né, irmãos, quando nós paramos para pensar. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Você quer acreditar? Você aceitou Cristo como Senhor Jesus? Não ame o pecado. Reflita quem é o seu pai. Não diz que quem anda no pecado é filho do diabo. Se você não aceitou Cristo, hoje é uma oportunidade de mudar a sua identidade, de pertencer a uma família. Irmãos, quando nós não cremos que nós pertencemos, nós não mudamos o nosso comportamento. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu fiz uma viagem uma vez, eu estava voltando dessa viagem, era uma viagem longa, talvez umas 10 horas ou mais de voo. Quando eu entrei no avião, eu percebi que eu tinha mudado meu assento, e nós, meros mortais, viajamos sempre lá na arquibancada do Corinthians, lá atrás, né? Não tem esse negócio de primeira classe. Quando eu entrei no avião, eles mudaram, eu fiquei um pouco perdido, eu descobri que eles tinham upgrade no meu cinto, me deram um assento da primeira classe. Já viajou de primeira classe, Roberto, lá do Brasil? Irmãos, eu fiquei tão constrangido com aquela situação que eu não pertencia àquela primeira classe. Eu não conseguia aproveitar. Eu não consegui me comportar como alguém que pertencia à primeira classe. Eu não consegui nem reclinar a minha cadeira. Eu fiquei tão uncomfortable com aquela situação. Eu estava viajando com duas pessoas que eram mais idosas e eles ficaram lá atrás, eu fiquei ali na frente. O cara do meu lado estava mal-humorado, estava maltratando a aeromoça. Eu não consegui nem aproveitar a comida, eu comi 2 uvas ainda meio ressabiadas, eles iam brigar comigo. Foi horrível, porque eu não me senti que eu pertencia àquele local.
nunca vai se beneficiar. Nós vamos estar sempre correndo atrás de outras coisas, preocupados com outras coisas, e nos esquecer que nós pertencemos a uma família. Então, a última parte que eu gostaria de compartilhar com vocês é que esse amor de Deus por nós e esse privilégio de ser filhos, eles se manifestam nas nossas vidas de uma maneira prática, de uma maneira real. Não é só teoria. E a última observação que eu gostaria de fazer é sobre o amor fraternal como uma evidência da nossa vida. O amor fraternal é esse fileio, né? Filadélfia, que eles falam, esse amor de irmão para irmão. E aqui João muda a palavra, não é mais o amor ágape, o amor que Deus nos ama, mas esse amor que nós temos, brotherly love, né? Uns pelos outros. Continua ainda um amor sacrificial, continua sendo ainda um amor intencional, mas esse amor que nós temos um pelo outro. João continua aprofundando a ideia de identidade cristã, como nós devemos mostrar esse amor fraternal e como esse amor pelo nosso próximo é a marca daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Você quer conhecer o Filho de Deus? Observe como ele trata os seus colegas da escola. Observe como ele trata as pessoas que trabalham com ele, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus patrões, seus empregados, os seus irmãos da igreja. O que determina a nossa adoção é a forma como nós praticamos esse amor abundante que nós recebemos. É isso que João diz nesses versos do 11 ao 24. Irmãos, não basta somente ter o bumper stick, ter o peixinho. Não é ligar o ano, right? Não basta só ter o bumper stick, irmãos, o stick. Não basta só ter uma Bíblia bonita aberta lá no Salmo 91. Não basta só dizer que nós vamos na igreja uma vez por semana. Não precisa ser prático. Nós precisamos praticar. Nós precisamos mostrar que nós pertencemos à família de Deus. E o maior teste, irmãos, da nossa fé é como nós tratamos aqueles que estão do nosso lado. João diz nessa carta que se nós dizemos que nós amamos a Deus, a quem nós não vimos, mas não tratamos o nosso irmão que está do nosso lado, isso não faz sentido. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus e eu saio fora, eu estou de birra com o Júlio? Não faz sentido. Olha o que diz o verso 1. Não sejamos como Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao marido e matou o seu irmão. Estava tudo bem, mesma família, mas quando o mal, olha só, criação de Deus, filhos da mesma mãe, do mesmo pai, mas a maldade do coração de Caim levou ele a cometer algo. Às vezes nós não matamos os nossos irmãos como Caim matou, mas nós estamos falando mal, nós estamos guardando ressentimento, nós não estamos desejando bem para as pessoas ao nosso redor. E referência de Caim é exatamente isso, essa ausência desse amor fraternal, esse amor um pelo outro, que revela a natureza do nosso coração. Está o seu coração em relação às pessoas ao seu redor. Você é filho de Deus. Você desfruta do amor de Deus por você. Como você tem tratado?
nós somos sim maltratados, e às vezes sim nós somos mal interpretados, mas nós não precisamos mais de aprovação. Nós já pertencemos a alguma família, nós já temos um pai, nós já temos um amor completo. O amor não é sentimento prático, mão à obra. Verso 18: Deus não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Não tem como ser mais claro e difícil e direto, irmãos. E é difícil, mas como que nós podemos então amar? Quem é capaz de amar assim? Mas olha só a instrução. Romanos, capítulo 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O nosso amor é frágil, o nosso amor é falho, mas o amor que Deus derramou no nosso coração, esse amor que é capaz de ir um amigo e amar, esse amor que é capaz de esquecer e perdoar, de fazer o bem. João também nos encoraja dizendo que quando nós amamos de verdade, nós temos essa confiança diante de Deus. Nosso coração está limpo diante de Deus. A nossa consciência ela é fortalecida. Irmãos, nós temos liberdade de nos achegar a Deus, de pedir, de interceder. Nós podemos permanecer firmes, porque o amor, a forma que nós amamos o nosso irmão, confirma a presença de Deus no nosso meio. Verso 21. E esse amor fraternal que nós demonstramos uns aos outros, ele faz duas coisas. Ele confirma a nossa emoção, ele confirma que verdadeiramente eu e você somos filhos de Deus, mas esse solo também faz florescer o nosso relacionamento com o nosso Pai. Porque agora, uma vez que meu coração está limpo, uma vez que eu posso me chegar diante de Deus, vamos amar o nosso irmão, a resposta prática do amor que nós recebemos de Deus. Não é uma opção, é uma evidência. Filhos de Deus amam o seu Pai. Nossos pecados serão perdoados. Deus nos pecados sim, nós perdoamos e nós somos perdoados. Nós amamos e nós somos amados. Prática, colocar em prática, refletir quem Cristo é. Eu vou concluir da seguinte forma, trazendo a nossa memória que João nos convida para viver uma vida transformada, uma nova vida, uma vida que nasce nesse amor abundante, extravagante de Deus por nós, uma vida que é moldada pela realidade da nossa identidade de filhos de Deus. Essa é uma vida transformada, essa é a evidência desse amor prático. E é para isso que Deus nos chama, capítulo 3. Refletir profundamente sobre o amor do Pai, não como algo abstrato, mas como uma realidade que nos transforma.
viver como filhos autênticos, não apenas crendo em Deus, mas amando como Ele amou, obedecendo os seus mandamentos e buscando permanecer em Cristo. João nos chama, irmãos, a amar com a verdade, não só com palavras vazias, mas com ações que edificam o nosso próximo, servem o nosso próximo, que reconcilia as nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos relacionamentos. Como nós temos nós pelas palavras de João. Tem as nossas vidas refletindo a identidade da casa que nós pertencemos, da família que nós pertencemos. As nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos locais de trabalho, escolas, as nossas atitudes, tem sido isso sendo influenciado porque existe um Filho de Deus morando ali, trabalhando ali. Irmãos, não vivam uma vida só com essa noção hoje, que traz um conforto falso no seu coração de que você é filho de Deus. Não, hoje o desafio diante de nós é: vamos viver de tal maneira, com tal fé, com tal obediência. Vamos amar com amor que nós fomos amados. A graça de Deus possa capacitar cada um de nós para permanecer firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Obrigado por vocês se colocarem de pé nesse momento. Encerra a mensagem de hoje. Você fecha os nossos olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra. Peço que o teu Espírito Santo, Jesus, use essa palavra para falar aos nossos corações. Eu oro, Jesus, porque os teus propósitos, Pai, eles se cumprem. Nós queremos estar alinhados com os seus propósitos. Não nos permita passar desapercebido aquilo que o Senhor está fazendo em nós, através de nós, no nosso meio. Eu quero uma bênção sobre a sua vida. Jesus, eu oro, Senhor Deus, pedindo que o Senhor faça com que essa sua boa palavra produza bons frutos na vida dos teus filhos. Que cada coração possa ser um bom solo, que cada vida possa produzir frutos duradouros nessa semana que se inicia. Eu oro, Jesus, que o Senhor seja a pérola de grande valor em cada vida, em cada lar, em cada família. Que nada tenha mais da nossa atenção ou intenção do que permanecer firmes no nosso relacionamento com o Senhor como filhos, refletindo esse amor eterno. Espírito Santo que habita em cada um de nós, que possa te direcionar, te proteger, te abençoar até o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam amém e amém. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui. Por favor, não vá embora sem nós irmos lá embaixo celebrar com o Marcelo e a Joyce o aniversário